Sem Juridiquês, o seu podcast com João Freitas. O advogado João Freitas traz em cada podcast uma forma simples e descomplicada de falar sobre direito. Tudo o que você precisa saber sobre as leis que vão impactar sua vida é falado aqui e Sem Juridiquês. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso podcast Sem Juridiquês recebe a doutora Janaína Helena Steffen, especialista em Direito Previdenciário e parceira do escritório João Freitas Advogados Associados. Seja bem-vinda. Obrigada, doutor João. Eu que agradeço o convite. Janaína, recentemente nós tivemos o julgamento do STF com relação à revisão da vida toda. E muitos aposentados ficaram com muitas dúvidas sobre esse tema. E o que mais fomos questionados é sobre quais são os aposentados que possuem direito a esta revisão da vida toda e quais são os requisitos para ingressar com esta revisão. Os aposentados que tiveram o seu benefício concedido a partir de 1999, para eles foi aplicada uma nova lei de cálculo. E é justamente esta lei que está dando direito a esses aposentados a fazerem a revisão, porque ela possibilitou duas formas de cálculos diferentes. E o INSS aplicou uma só. Então, o requisito é a pessoa ter aposentado a partir de 1999, mas um outro requisito que a gente tem é que apenas aqueles que aposentaram nos últimos 10 anos podem ingressar com essa ação. Então, a gente está falando de quem aposentou de 2012 até a data da última reforma da Previdência, que foi em 2019, porque aí, então, as regras mudaram. A gente tem uma exceção, que são de pessoas que aposentaram depois de 2019, que são aquelas que aposentaram com base na lei antiga. A pessoa pediu aposentadoria depois da reforma, mas o cálculo dela foi feito com base na lei antiga, porque ela já tinha direito antes. Então, essas pessoas podem ter direito também. Ok, Janaína, e uma pergunta, essa revisão da vida toda, ela pode aumentar o valor recebido mensalmente, como também pode reduzir? E aproveitando, e os atrasados, como ficam nessa ação? Essa revisão, o que nós vamos fazer, então, é verificar qual é a melhor regra de cálculo para essa pessoa. Então, conforme for a estimativa de renda dessa pessoa, ela pode sim ser maior ou menor quando a gente incluir esses salários anteriores a 1994. Então, um indicativo de que essa pessoa pode aumentar a renda é quando essa pessoa tinha salários maiores antes de 94. E também a possibilidade de reduzir, toda vez que a gente entra com pedido de revisão no INSS, a gente devolve para o INSS a possibilidade de reavaliar o benefício todo. Então, o INSS vai verificar se essa concessão foi feita de forma correta. E aí pode sim, ter uma redução. Então, a ideia é que se faça uma análise antes de ingressar com a ação. Os atrasados, a gente vai receber da data do pedido de revisão. E aí, quando finalizar a ação, a gente vai contar, então, 5 anos para trás da data que a gente ingressou com o pedido de revisão. E existe algum cálculo que pode ser feito para nós ingressarmos com essa ação com segurança? Ou seja, não entrar sem ter nenhuma ideia de quanto ele vai ser revisado ou não. Existe esse cálculo? Sim. Os advogados especialistas em previdência, eles têm várias plataformas de cálculo. A gente efetua, inclusive porque como você vai incluir salários anteriores a 1994, você tem várias trocas de moeda nesse período, então tem que ser um cálculo realizado por um especialista e vai avaliar qual é a melhor renda, a que o segurado já está recebendo ou aquela incluindo esses valores. E outra coisa, Janaína, somente aposentados que possuem direito a essa revisão ou pensionistas? Pensionistas também podem pleitear essa revisão da vida toda? Tanto pensionistas quanto pessoas que receberam auxílio-doença, todos os benefícios que foram concedidos baseados no cálculo, na fórmula de cálculo da lei 9.876 de 99, eles podem ter direito a essa revisão.
E aqueles que já entraram com essa revisão, que elas foram paralisadas em função desse julgamento, como fica o processo a partir de agora? O STF teve um julgamento, então, na semana passada, né? Só que desse julgamento no STF a gente ainda tem embargos de declaração. Então, assim que essa decisão do STF se tornar definitiva, todos os processos vão retomar o andamento e aí todo o judiciário brasileiro é obrigado a aplicar essa decisão do STF. E Janaína, para finalizar, quem o aposentado deve procurar para entrar com essa revisão da vida toda e quais são os documentos que ele deve entregar para esse profissional? O ideal é que esse segurado procure um advogado especializado em previdência, né, que saiba fazer esses cálculos e também conheça todas as outras revisões que talvez o segurado possa ter direito. E ele vai precisar levar a carta de concessão, que é o documento que ele recebeu quando se aposentou, e o extrato de contribuições dele, além, claro, da carteira de trabalho, dos carnês de contribuição, porque vai ser necessário a gente conferir todos esses valores de salário lá daquela época anterior a 94. Bom, pessoal, acho que deu para vocês entenderem um pouco sobre a revisão da vida toda. Eu agradeço a doutora Janaína Helena Steffen pela sua participação aqui no nosso podcast Sem Juridiquês. Obrigado e até o próximo episódio. Até mais.